Boa tarde a todos. Eu sou Adriana Vieira, sou supervisora aqui do setor educacional da Controlab. Gostaria de já agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje a gente está com o tema Boas Práticas em Interpretação de Exames de Imunohematologia. E antes de iniciar, eu só gostaria de passar algumas informações. Nós vamos ter, em média, 60 minutos de apresentação, com mais 20 minutos no final para as perguntas. Eu vou pedir para que todos coloquem, se houver perguntas, no item Perguntas e Respostas, que é um recurso que está disponível nas ferramentas da reunião aqui do Google Meet, que são esses 9 pontinhos na barra inferior. No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para vocês preencherem aqui um nome, um e-mail, para a emissão do certificado e também para responderem à pesquisa de satisfação. Então, eu gostaria de contar com a participação de todos, porque é muito importante para a gente a percepção de vocês, o retorno de vocês em relação à nossa iniciativa, tá bom? Então, também peço para que vocês fiquem atentos ao spam na caixa de e-mail de vocês, porque a informação sobre o certificado pode ir para a caixa de spam. O certificado ele vai ser disponibilizado em uma plataforma educacional da Controlab, e é importante que vocês se atentem ao colocar o e-mail de vocês no link que nós vamos disponibilizar. Esse mesmo e-mail é que vai ser utilizado para login na plataforma educacional. Então, fiquem atentos ao e-mail que vão inserir, ok? E o certificado ele vai ser emitido para quem assistir pelo menos 75% da aula, tá bom? Bom, então agora vamos dar início à nossa aula. Eu vou passar a palavra ao nosso convidado, o doutor Alexandre Visoni. Ele é biólogo, especialista em imunohematologia, mestre e doutor em pesquisa clínica, com proficiência técnica em imunohematologia pela ABHH, e atualmente desenvolve suas atividades como vice-diretor de ensino no INE Fiocruz. Doutor Alexandre Visoni, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Bem, queria agradecer, Adriana, pelo convite, ao professor José Poloni, à professora Rosilena, toda a equipe da Controlab, por estar hoje aqui, tendo o privilégio de estar com vocês nesse encontro online, podendo fazer com que parte dessa aula, desse meu tempo, né, hoje eu estava tentando ver quanto tempo eu já tinha de experiência para poder falar para as pessoas aqui, e me dei conta que eu completei em janeiro desse ano 30 anos já que eu trabalho com hemoterapia. Então, é muito gratificante. É muito gratificante você ter 30 anos fazendo aquilo que você realmente gosta, né? Então, é o que eu realmente tenho muita paixão. Conforme você falou, hoje eu desempenho a atividade de vice-diretor de ensino, mas ainda estou atrelado ao serviço de hemoterapia da Fiocruz. Então, eu gostaria muito de agradecer por ter essa oportunidade de levar isso aqui para o país inteiro, né? A gente sabe que a Controlab está espalhado pelo país todo, levando os ensaios e parabenizar de antemão por esse encontro online. Antes de começar, eu queria fazer duas pequenas declarações, um sobre conflitos de interesse. Enquanto servidor público da Fiocruz, é importante que eu fizesse uma declaração de que não há nenhum conflito de interesse das minhas atividades com a Controlab ou com qualquer marca ou empresa das apresentações que eu vou fazer aqui para vocês. Uma outra declaração também é sobre o uso da inteligência artificial. Eu utilizei a inteligência artificial para que eu pudesse ajustar alguns textos e criar alguns infográficos, porque tornaria a apresentação um pouco mais visível em termos de conforto visual para vocês. Então, eu não manipulei nenhum dado, não há nenhuma manipulação de imagem para que eu pudesse fazer a apresentação dessa aula. Ok? Então, a gente vai começar falando sobre boas práticas e interpretação de exames de imunohematologia. Vou começar, então, pelas boas práticas laboratoriais em imunohematologia. E é muito interessante falar disso, porque
boas práticas laboratoriais, inclusive no próprio encontro online, olhando na página da Controlab, a gente já teve esse encontro de boas práticas laboratoriais. Então, as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de lá acessar, verifique que tem uma palestra maravilhosa sobre boas práticas laboratoriais, que eu acho que ajuda muito e me ajudou bastante a complementar um pouquinho do que eu vou falar aqui, tá? Obviamente que eu vou focar muito no que a gente vai fazer na área de imunohematologia. Bem, há algumas partes que são extremamente importantes para a gente, em termos de boas práticas, é o nosso rigor da rastreabilidade, né? Ou seja, tudo que entrar dentro do nosso... O som está abafado? Vou tentar afastar um pouco para ver se melhora para vocês. É porque a gente tentou um pouco aqui, desculpa pelo som, mas é que pela caixa de som estava dando muito retorno. Está um pouco melhor agora? Ainda não, doutor. Ainda está um pouco abafado, como se tivesse mesmo ainda na caixa de som que estava antes. Ele está no fone, eu vou tentar mexer aqui. Só um momento, por favor. É só para vocês esperarem um pouquinho, tá bom? Peço Perfeito. desculpas e já tento já ajeitar para vocês. Só um instante. Melhorou ou piorou? Fala novamente, por favor. Melhorou ou piorou? Eu acho que tá melhor. Tá. Eu tirei aqui alguma coisa do fone do meu filho aqui, que é de gamer, tá? Estou usando o fone dele, porque lamentavelmente eu tive problema no meu computador. A Antonelli já deu retorno. Peço desculpas a vocês aqui pela interrupção. Vamos seguir, então. Então, falando um pouco sobre o rigor da rastreabilidade que a gente precisa ter, sobre a padronização técnica que todos nós devemos seguir, sobre o controle de qualidade diário, né, que nós temos que fazer todos os dias antes de iniciarmos as nossas rotinas, e uma etapa extremamente importante diz respeito à calibração dos equipamentos que a gente utiliza no dia a dia, né, na nossa rotina. Então, esse rigor da rastreabilidade, a gente pede sempre para que haja uma dupla checagem das amostras que a gente está recebendo para poder fazer os nossos testes. Então, seja ela por código de barra, seja ela por pessoas, obviamente, sempre com senhas diferentes, com pessoas diferentes. Então, todas as oportunidades que tivermos de duas pessoas checarem tudo que está chegando para a gente, os pedidos, as amostras, vai garantir para a gente uma boa prática. Outra coisa diz respeito à rotulagem precisa. A gente deve sempre rejeitar amostras em que a rotulagem ela é duvidosa, ou que ela não permita para a gente identificar corretamente o paciente daquela amostra ou um doador daquela amostra, tá? Outra coisa diz respeito à integridade, como íntegra está aquela amostra, se há sinais de violação, se foi aberta, se a amostra está extravasando sangue pelo tubo, né, pela tampa. A gente precisa garantir que aquela amostra está íntegra, para a gente ter certeza de que ela não foi manipulada previamente. A padronização da técnica, ela vai dizer para a gente um pouco da validação dos nossos resultados. Então, se eu estou padronizando, no final eu consigo validar aqueles meus resultados, eu devo sempre incluir controles positivos e negativos, né? E fazer a leitura, eu sempre tenho que registrar aqueles dados. Então, eu nunca devo fazer a leitura de algum resultado e não registrar aquilo, seja num sistema informatizado ou até mesmo num sistema manual, dependendo do que tiver disponível para cada um, né? Com relação ao controle de qualidade diário, ele é utilizado porque ele dá aceitabilidade para a gente de uma prática que já está pré-estabelecida. Ou seja, então, todos os dias antes de eu começar, eu vou utilizar amostras que eu já sei os resultados que eu tenho que encontrar, vou fazer aqueles testes,
Eu encontrando os mesmos resultados, significa dizer que eu estou com a minha técnica, que eu estou realizando de forma adequada, que o equipamento, que os reagentes também estão conseguindo detectar o que, de fato, eu preciso encontrar quando eu começar a analisar as amostras de fato. E permite também fazer uma inspeção visual de todo o material que eu estou utilizando. E, por fim, né, então eu posso usar aqui, por exemplo, vou ter um exemplo para vocês aqui, eu posso ter aqui, eu estou mostrando para vocês um cumes indireto, mais para frente a gente vai falar, em que eu tenho um cumes positivo aqui, né, um cumes indireto positivo aqui, um cumes indireto negativo aqui, e eu tenho a amostra que eu estou testando aqui. Então, como eu sei que o resultado está positivo e está válido, porque eu coloquei uma amostra previamente positiva e, e eu verifiquei que esse teste estava funcionando. Por que isso é importante? Isso é importante. Imagine uma situação em que eu não tivesse tido controle e todos os meus testes estivessem dando negativo. Eu poderia achar que eu não estava encontrando nenhum cúmplice negativo, né? Então, isso também é importante. Eu já vi algumas situações em que as pessoas estavam encontrando muito RH negativo numa rotina, por exemplo, de laboratório. A gente sabe que perto de 15% das pessoas são RH negativo. Então, de 10 amostras, muito pouco provável, 8 amostras sejam negativas. Então, quando isso me apresenta, embora isso possa ocorrer, me chama um pouco a atenção. Então, esses controles de qualidade de áreas eles são extremamente importantes. E volto a lembrar, nenhuma rotina deve iniciar sem que a gente faça o controle de qualidade todos os dias. Bem, a calibração dos equipamentos é extremamente importante porque ela quer verificar se a medida que eu estou vendo ela é compatível com o esperado e se está adequado àquilo que eu estou usando. Então, ela garante para mim a confiabilidade dos meus resultados, né? Obviamente que, uma vez que eu não preciso repetir os testes, eu tenho uma redução de custos com muitos erros de ensaio. Né? Então, se a cada 100 testes eu tenho que ficar repetindo 5, no final eu tenho um custo de 105 testes. Então, isso não é adequado, né? Porque eu começo a gastar demais. Isso significa dizer também que eu gasto mais tempo, que eu teria que fazer 100, agora eu estou tendo que fazer 105, eu estou tendo que repetir. A calibração dos equipamentos me permite também prevenir acidentes. Eu garanto, por exemplo, que uma centrífuga, a trava dela está fechando direitinho, então na hora que eu botar para centrifugar as amostras, não vai sair nenhuma tampa de alguma amostra que possa estar mal colocada. Enfim, de que eu possa ter um acidente na trava com a minha mão, que eu possa destruir a própria amostra. E, obviamente, também, uma vez que todos os equipamentos estão calibrados, todos eles têm um aumento da vida útil deles. Né? Então, isso gera o menor gasto para comprar os equipamentos. Bem, e aí eu queria perguntar para vocês, no dia a dia, como é que tem sido a amostra que vocês estão usando na rotina de vocês. E aí nós estamos falando da rotina de imunohematologia. Nós estamos aqui pensando em dois cenários, então. Vamos pensar num cenário em que eu estou com a equipe do laboratório de análise clínica e um cenário em que nós estamos falando do pessoal da hemoterapia do banco de sangue. Então, talvez, toda vez que eu estiver fazendo os meus apontamentos, eu vou estar sempre pensando nesses dois públicos, tá? É o pessoal da análise clínica e o pessoal da hemoterapia. Então, todos os dois fazem o imunemato, né? Um grau de exames um pouco diferente, mas todos eles fazem. Então, a gente precisa entender que se eu tenho uma amostra inadequada, ela pode e vai contribuir de forma significativamente negativa para o resultado que eu vou ter. Então, por exemplo, imagina que o meu padrão seria trabalhar com uma amostra nessas condições, e eu estou recebendo amostras com icterícia, eu estou recebendo amostras com hemólise, ou ainda estou recebendo amostras com leucemia, né? Então, eu preciso garantir, se eu estabeleci que esse aqui é o meu padrão, eu não devo aceitar esse tipo de amostra aqui, eu posso recusar essas amostras. Alexandre, mas há algumas situações em que a gente tem a necessidade de receber essas amostras. Sim,
o laboratório, por vezes, na análise clínica, ele tem condição de não ter que receber essas amostras. Por quê? Porque ele, a priori, ele está ali fazendo um teste para dar um resultado, para dar um diagnóstico para aquele cliente dele, não é isso? Um pouco diferente, às vezes, do pessoal do banco de sangue, que, por vezes, está usando aquela amostra para preparar uma transfusão sanguínea. E se essa transfusão sanguínea ela é uma transfusão de urgência, muitas das vezes a gente não tem muito tempo para poder ficar solicitando outras amostras. Tá? Outras coisas que a gente poderia estar falando também é sobre a condição fisiológica do paciente. A gente pode ter pacientes que estão ictéricos, pela natureza do diagnóstico deles, né? E não vai ter jeito, essas amostras vão chegar para a gente com icterícia. Eu posso ter pacientes que, de fato, estão hemorizando, né? Principalmente pacientes que estão com anemia hemolítica, pacientes que receberam transfusão e fizeram reação, né? Ou posso estar com pacientes que estão com alto grau de lipemia na amostra por condições clínicas deles, de colesterol extremamente elevados, triglicerídeos. Então, eu preciso sempre analisar. E aí, eu volto sempre de que a gente não pode tratar uma amostra sem considerar que isso aqui é uma parte da pessoa que deixou lá para a gente fazer a análise. Então, eu preciso dos dados clínicos dos pacientes todas as vezes que eu vou olhar uma amostra que ela não está conforme. Então, eu me preocupo, eu quero saber por que essa amostra está hemonizada. Ah, está hemonizada porque eu, na hora que coletei, fui imprudente, está hemonizada porque eu agitei demais, está hemonizada porque eu centrifiguei numa rotação que não era adequada, ou ela está hemonizada porque esse paciente tomou transfusão de sangue e ele fez uma reação e ninguém percebeu que ele fez a reação, e a hemólise aqui é um indicativo para a gente de que esse paciente teve uma reação transfusional. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma amostra que ela não estiver conforme, busquem sempre buscar os diagnósticos dos pacientes para vocês tentarem entender por que aquela amostra chegou daquele jeito, inclusive para vocês verificarem que, por vezes, principalmente algumas amostras com hemólise, elas podem ser em decorrência da nossa própria coleta. Bem, olha a importância da calibração dos nossos equipamentos. Então, vocês estão vendo aqui em cima que eu tenho um teste de CUMS, isso aqui é um cartão de antiglobulina, tá? Tem antiglobulina impregnada aqui dentro, em que a hemácia, a parte dessa hemácia que está aqui em cima, ela está levemente deslocada para a esquerda no microtubo, na parte superior, quando o adequado seria ela estar numa linha assim, ó, tá? De outro modo, repare que nessa outra aqui, nessa outra imagem, a gente tem hemácias que estão depositadas em diagonal no fundo do nosso microtubo, né? Quando a gente esperaria elas estarem totalmente depositadas sem essa linha diagonal. Isso aqui pode demonstrar para a gente de que ou o meu equipamento está descalibrado, né? E pode não estar com a coroa da centrífuga, pode não estar adequada, pode estar com problema, a rotação pode estar equivocada, não é isso? Eu posso não ter eu posso não ter colocado os cartões alinhados dentro da centrífuga, então eu preciso ter cuidado, porque eu preciso estar sempre alinhando os cartões, eles têm que estar de frente um para o outro. Então, se eu deixar eles desbalanceados, é o que a gente chama, né? Vamos balancear os cartões, vamos balancear as amostras dentro da nossa centrífuga, isso também é aplicável para o nosso gel, tá? Então, isso aqui é um indicativo para a gente. E olha que interessante, esse aqui, nesse ponto aqui, para algumas pessoas que são mais criteriosas, elas podem acreditar que isso aqui é um resultado fraco. Mais para frente a gente vai ver, a gente chama de weak, né? Que é um pó, uma reação que ela não é negativa. E aí eu estou criando um resultado falso positivo por uma condição que ela não é do paciente, tá? Ela é do meu equipamento. Então, eu fiz questão de relatar isso para que vocês possam atentar. Outra coisa que não tem como falar de boas práticas, gente, é da lâmina. Então, eu usei lâmina quando comecei a trabalhar, como eu disse para vocês, há 30 anos atrás. Obviamente, eu peguei a lâmina,
mas eu peguei ela já fazendo a transição para o gel, eu tive o privilégio de já fazer. Eu já trabalhava com tubo também em outro local, e num dos locais que eu trabalhava tinha um gel teste, e aí a gente fez a transição muito rápida da lâmina para o gel. E eu confesso para vocês que, à medida do tempo, a gente vai avaliando e vai percebendo quanto risco a gente corria, né? Então, a gente é muito mais rápido fazendo a lâmina, mas ela não é segura. Então, por exemplo, por norma, a gente não poderia fazer a classificação de um paciente por aqui, porque eu não tenho, né? Aqui eu tenho o anti-A, que foi colocado aqui, inclusive a gente consegue ver a aglutinação, esse botão sólido, o anti-B junto com a hemácia, e aqui, a priori, o RH, então a gente teria uma amostra AB positiva, mas eu não tenho controle de RH, eu não tenho a tipagem reversa sendo feita, então, esse é o tipo de exame que a gente deve ter muito cuidado, tá? Não dá hoje mais para a gente ficar fazendo classificação em lambda. Os bancos de sangue já aboliram isso há muito tempo, os laboratórios estão cada vez mais tirando as lâminas. Os grandes laboratórios já não fazem sequer em tudo, já estão fazendo em sistema automatizado, a gente tem evoluído muito, tá? Mas eu ainda peço sempre às pessoas que, quando assistem minhas aulas, que quando elas estão fazendo isso na lâmina, porque o laboratório exige que o dono quer que faça, enfim, lembre-se que são vocês que estão executando, que estão botando o número do conselho profissional de vocês no resultado. Então, procurem sempre algo que dê segurança para vocês realizarem, tá? Outra coisa, olha como é que eu estou aqui o tempo todo tentando desmistificar para que vocês não usem a lâmina, e a gente acha na internet um monte de gente mostrando como é que faz o exame de classificação sanguínea na lâmina. Então, se você já vem desde do curso técnico ou da sua graduação e as pessoas te mostrando a lâmina, porque é rápido, porque é barato, porque é fácil, muito provavelmente você vai ter um pouco de rejeição para depois fazer essa transição. Repare essa imagem do meio aqui, que interessante, que até o fundo ele atrapalha. Porque nesse aqui, que o fundo, aqui, propositadamente, a pessoa tem uma pedra mármore aqui, mas ela coloca um fundo branco, que é para facilitar a visualização, tá? Nessa aqui, ela já usa, embora ela tenha um fundo branco, ela usa até ela usa uma placa de acrílico branca para poder ajudar. E nessa aqui, ela coloca a lâmina, põe uma gás embaixo, olha, gente, para poder facilitar a visualização. Então, fica aqui meu registro para vocês, para que, se vocês estiverem ainda fazendo em lâmina, tentem transferir, pelo menos para o tubo, vocês vão verificar que gasta-se muito mais dinheiro, às vezes, indenizando algum paciente por um erro nosso de laboratório do que a gente comprar uma metodologia melhor, tá bom? Bem, então, a gente vai começar a falar um pouquinho dos nossos resultados em imunohematologia, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é a gente ver a padronização, ou seja, tanto eu, que estou aqui no Rio de Janeiro, quanto vocês, que estão espalhados pelo Brasil, a gente deve ter a mesma interpretação quando a gente pega os testes imunohematológicos e vamos fazer a leitura. Então, a gente aprende esse padrão de leitura, seja ele para o tubo, seja ele para o geoteste. Então, no tubo, a gente vai ter uma reação de 4 cruzes, né, essa intensidade que é a mais forte, geralmente um botão totalmente agregado. Algumas vezes a gente pode ter uns pequeninos pedacinhos, mas o fundo sempre vai ser límpido, ou seja, se eu estiver usando um anti-A, eu vou ter um botão vermelho de hemácias aglutinadas, obviamente se o paciente for A, e o fundo ali vai estar um pouco azulado. Ele fica mais bonito com o B, né? O B deixa o fundo mais amarelinho, e você vê o botão, o vermelho sobressai muito sobre o azul, perdão, sobre o amarelo. Então fica muito mais fácil da gente ver. O Três Cruzes, a gente tem agregados muito grandes, mas o fundo ainda é claro para a gente. E a partir de Duas Cruzes, a gente passa a ter agregados menores, mas o fundo já começa a ficar rosa. Tá? Então, já começa você não conseguir já enxergar a cor do reagente. Quando você tem uma cruz, é a menor intensidade aqui, depois a gente vai falar um pouquinho do IC, né? Que é mais difícil da gente enxergar isso no tubo, até a ausência de aglutinação, que seria o nosso resultado negativo. Bem,
Feito isso aqui, gente, uma vez que a gente fez isso aqui, a gente pega e joga esse tubo, descarta. A gente descarta essas amostras. O gel é muito interessante, porque depois de feito isso aqui, o cartão fica disponível na bancada. Inclusive, há equipamentos para fotografar e a gente guardar o registro da reação, tá? Então, eu posso bater a foto daquele cartão com o meu celular para guardar algum resultado um pouco discrepante, que eu fiquei na dúvida. Eu recebo muito pelo WhatsApp, pelos grupos, as pessoas pedindo para alguma informação, uma orientação, e é legal que, às vezes, essas pessoas estão em regiões muito distantes, em que eles levam quase que 2 dias de barco para chegar num grande centro, e, por vezes, a imagem ajuda muito a gente a induzir algum raciocínio lógico que as pessoas possam ter na hora de liberar o resultado. Então, olha, o padrão de intensidade que a gente vai adotar aqui para a aula, o negativo, as hemácias estão completamente sedimentadas no fundo do gel. Esse mais ou menos aqui seria o IC, né, o W, em inglês, o IC, fraco. Né? Algumas pessoas também chamam de pó. Essa talvez seja uma das piores reações que a gente tem para a gente analisar, porque isso aqui a gente fica na dúvida, tem realmente, mas aí a pessoa levanta, amplia, bate uma foto e bota aquele celular com um zoom maravilhoso, ele sempre acha umas hemáciazinhas espalhadas, e aí até eu mostro para vocês aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui são as hemácias que vão estar depositadas no fundo do gel, e mesmo as hemácias que estão lá em cima, por vezes a gente tem algumas hemácias que estão presas ao longo do gel. Então, esse gel aqui são essas bolinhas aqui, ó, geralmente o Cefadex, né? Então, as hemácias, quando elas estão aglutinadas, elas não conseguem passar por esse gel, elas não atravessam. Às vezes, elas estão um pouco aglutinadas e passam pedaços só, tá? Por isso que a gente tem essa reação aqui, ó. A gente prende uma parte das reações e a outra consegue descer. Então, às vezes, num celular, uma câmera muito boa, você pode achar que isso aqui, ó, às vezes, um resultado negativo, você pode ampliar demais e pode acreditar. Então, eu, particularmente, toda vez que tem um resultado IC aqui, eu prefiro repetir meu teste, tá? Uma cruz, eu gosto muito de, quando eu vou falar para os meus alunos, eu divido o gel aqui pelo meio, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, espero que eu não estrague a aula, mas é como se eu cortasse isso aqui no meio, assim, ó. Então, se eu não atinjo o meio, se eu não chego aqui no meio, tá? Então, eu estou considerando uma cruz. Se eu passar um pouco desse meio aqui, eu já considero 2 cruzes, seja de baixo para cima ou de cima para baixo, ok? Então, eu consegui voltar aqui ao ponto de pesquisa. Então, essa aqui é uma cruz, e aí repara que 2 cruzes é aquilo que eu falei para vocês. Ele pega ao longo de todo o gel, tanto de cima para baixo, ou às vezes ele vai pegar de baixo para cima, mas ele vai passar o meio, mas ele não vai tocar lá em cima. Bem, considerando que a gente está dizendo que esse aqui é 4 cruzes, é a intensidade mais forte, né, qualquer coisa que fique um pouco abaixo dessa linha aqui, a gente vai considerar como 3 cruzes. Então, quando nós estamos fazendo no gel, a gente está sempre esperando esse resultado aqui, tá, gente? Ó, pelo menos para as classificações. Quando a gente for fazer cumes direto e cumes indireto, aí sim, muito provavelmente a gente terá algumas dessas reações aqui. Então, toda vez que eu estiver esperando um resultado no gel positivo, eu espero esse resultado. Toda vez que eu estiver esperando negativo, é esse aqui. E aí eu estou falando isso de grupo sanguíneo, tá bom, gente? Quando estivermos falando de cumes direto, cumes indireto, algumas fenotipagens que eu vou mostrar para vocês, aí a gente vai poder ter essas reações aqui, especialmente para fenotipagem 2 a 3, tá bom? A gente vai olhar isso ao longo do tempo. E essa aqui é a reação que a gente chama de dupla população, tá? Essa aqui a gente vê mais com a equipe do banco de sangue, porque ela pode ser decorrente de transfusão que os pacientes receberam. Então, imagina que um paciente tenha ido ao teu laboratório, ele tenha recebido transfusão de sangue, você não sabe e vai fazer uma classificação. Então, você pode encontrar esse resultado aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês que, durante muito tempo, eu trabalhei fazendo grupo sanguíneo em laboratório privado, e eu descobri que muitos pacientes, a gente acaba gravando o nome de alguns deles, né? Principalmente quando a gente pega pacientes com resultados diferentes, discordantes. E a gente grava. Esse paciente, a tipagem direta dele não bate com a reversa. O RH desse aqui é um pouco mais fraco.
e aí a gente começa a gravar o nome daquelas pessoas. E, por vezes, aquele resultado se repetia um tempo depois, e quando eu ia olhar, era aquela mesma pessoa. Eu falava, poxa, mas por que ela veio aqui fazer um monte de exame hematológico, bioquímico, imunológico, e ele está fazendo grupo sanguíneo de novo, né? Não fazia muito sentido isso. E aí a gente começou a buscar informações com a equipe aí, que olha a importância da equipe ali, que está atendendo o seu cliente lá na entrada do seu laboratório, né? Quando ela recebe o pedido, a gente procurava saber por que estava fazendo. E a gente descobriu que alguns pacientes, eles acreditavam o seguinte, como eles sabiam o grupo sanguíneo deles, se o resultado deles chegasse o grupo sanguíneo certo, ele podia confiar no restante. Olha o pensamento das pessoas. Então, ele imaginava assim, olha, eu sou O positivo, então eu vou fazer o grupo sanguíneo como for um marcador de que aquela amostra é minha mesmo. Se no resultado vier O positivo, eu posso confiar em todos os outros. Né? Então, é algo um pouco diferente da gente entender, mas isso às vezes acontece, tá? Então, o padrão de concordância, a gente sempre tem que ter o padrão de concordância entre a direta e a reversa, tá ok? A gente não pode nunca liberar um resultado, daí a importância de sempre fazermos a direta para a reversa e o B sempre tem que ter com controle de RH. Então, neste caso aqui, a gente tem um doador A positivo, né? A aqui, quem é A tem anti-B, então adutindo aqui. Esse aqui é um doador O, que não tem antígeno nenhum, só o RH, e como ele é O, ele tem anti-A e anti-B, ele reage nos dois, ok? E, então, esses dois primeiros estão checados, enquanto nesse terceiro a gente tem uma discrepância. Por quê? Porque a gente tem um doador que está dando O positivo aqui, né? Que não tem antígeno nenhum no ABO, mas ele está dando um grupo sanguíneo A aqui na reversa. Por quê? Porque essa pessoa que é do grupo sanguíneo A, ela teria anti-B. Então, aqui eu tenho o grupo O e aqui eu tenho o grupo A. Então, isso aqui é uma discrepância e eu não posso liberar esse resultado. Eu tenho que verificar se eu não pipetei nada errado, se eu não contaminei, se eu esqueci, por exemplo, de colocar o plasma nesse pocinho aqui, tá certo? Às vezes as pessoas esquecem, estão conversando, estão mexendo no telefone e estão fazendo teste ao mesmo tempo. E aí elas podem cometer esses erros, tá ok? Então eu não libero. Agora imagina se eu não tivesse isso aqui, se eu estivesse trabalhando só com a lâmina, fazendo o A, B e o D. Eu provavelmente teria liberado o resultado aqui como O positivo, tá ok? Bem, vamos olhar esse outro caso aqui, que interessante. Esse caso aqui, olha, a direta dele está dando uma intensidade aqui de 4 cruzes, né, no A, o B não aglutinou, o RH também não é isso? E o controle de RH não. Então, ele é A negativo. Só que ele não tem anticorpos aqui, ok? Não tem anticorpos aqui. Aí aqui a gente pode, quais seriam as causas para isso aqui? Bem, uma das causas primeiras, que eu acho que a gente tem que sempre estar atento, é o seguinte, são grupos sanguíneos de recém-nascidos, tá bom, gente? Recém-nascido, o ideal era de que a partir dos 6 meses a gente fizesse grupo sanguíneo de recém-nascido a partir dos 6 meses, mas todo mundo pede antes. Então, eu, quando estava trabalhando dentro do laboratório, sempre fazia o seguinte, eu tinha uma notinha de rodapé que quando o sistema detectava que aquele paciente tinha menos de 6 meses, ele avisava que era necessário ele refazer o teste após os 6 meses, uma vez que esses anticorpos naturais não estavam completamente desenvolvidos, ok? Então, isso aqui pode ter sido um erro, né, de alguém que fez uma tipagem reversa de uma amostra de um recém-nascido que ainda não tem anticorpos. Então, pelo menos até uns 4 meses de idade, você não vai conseguir encontrar anticorpos. São raros os recém-nascidos que depois, antes de 4 meses, têm um anticorpo. Então, a gente não deve usar esse cartão. Existe um cartão específico para recém-nascido, tá? Que a gente deveria usar. Uma outra possibilidade é de que eu possa estar aqui com uma amostra de um paciente já idoso. Então, um paciente idoso, a gente sabe que o sistema imunológico pode começar a não produzir mais esses anticorpos. Então, antigamente a gente falava 60, 65, hoje a gente vê que temos pacientes aí com 70, 80, que os anticorpos ainda estão com altos tipos, tá? Mas a gente deve sempre ter isso em mente,
que eu posso não ter a reatividade disso aqui se é um paciente idoso, tá? E uma terceira possibilidade, inclusive, gente, é de que eu possa não ter colocado aqui o soro do paciente. Isso já aconteceu, inclusive, comigo, tá? Por estar distraído, não ter colocado soro. Eu ter pipetado as hemácias da reversa, ter colocado as hemácias do paciente e botei para centrifugar. E aí depois eu vi, né, fica amarelinho aqui em cima, e se vocês olharem a próxima imagem que eu vou mostrar depois para vocês, vocês vão perceber que esse aqui, ó, não foi colocado soro. Isso aqui é só o diluente das hemácias, ok? Então, nesse caso aqui, é um erro de falta do plasma do paciente para fazer a tipagem reversa. Olha aqui, ó, o amarelinho, como é que fica, tá? Então, esse aqui, ó, isso ajuda muito a gente a verificar se a gente pingou ou não. Então, esse aqui é um caso real de um paciente que a gente atendeu lá na Fiocruz, o paciente com grupo sanguíneo A positivo, e a tipagem reversa dele, que deveria dar aqui, ó, positivo, estava fraquinho. Só que isso aqui, para mim, estava um pouco estranho quando me mostraram. Primeiro, que aqui tem um botão de hemácias muito grande, tá vendo? Repara o tamanho do botão das hemácias aqui e o botão daqui, ó. Ou seja, o técnico, quando colocou as hemácias aqui, ele colocou hemácias demais, né? Então, quem executou o teste colocou muito volume de hemácias, né? Então, se você tem muita hemácia e tem pouco soro, você pode ter o que a gente chama de pré-zona e pós-zona, né? Você pode ter muito antígeno e pouco anticorpo, ou pouco anticorpo e muito antígeno. Então, a gente tem que sempre seguir o que está na bula do fabricante. As recomendações sempre devem ser seguidas, ou seja, se ele diz para mim que é uma gota, que são 50 microlitros de hemácia, eu tenho que cuidar que eu coloque aquele valor correspondente dentro daquele microtubo. Então, muita gente gosta de pegar a pipeta de Pasteur para ir mais rápido e colocar aqui dentro. Só que aí ele pega aquela pipeta de Pasteur dele, corta a ponta dela, fica com uma gota que dá quase 3. E aí ele coloca 150 microlitros aqui dentro e faz isso aqui, tá? Então, há um erro técnico aqui também, ok? Mas a gente repetiu depois e continuou com essa mesma intensidade. A gente viu que era um paciente que tinha 80 anos, estava com uma infecção com Escherichia coli, tinha uma anemia que estava sendo solicitado parecer para a hematologia para esclarecer. O que a gente fez? A gente pegou, como os anticorpos ABO reagem melhor a frio, a gente incubou o teste a 4 graus e, mesmo assim, a gente não conseguiu aumentar o título desse anticorpo aqui. E a gente tinha conhecimento, e aí eu vou deixar os outros slides falar por si só, mas a gente tinha conhecimento que há alguma coisa ligada entre a tipagem reversa com a infecção por Escherichia coli. Então, isso já era comum para a gente no serviço, tá? Então, o que aconteceu? Quando o paciente já estava com 7 dias de antibiótico, a gente começou a notar que ele já estava começando a produzir mais anticorpos aqui, ó, tá? Isso aqui é a reação à temperatura ambiente. A gente não chegou a colocar em geladeira. Isso aqui é o teste normal, como todo mundo faz. Então, a gente começou a imaginar que esse paciente já estava produzindo anticorpos. E, para nossa surpresa, quando esse paciente estava no 20º dia de internação dele e já tinha 14 dias de antibiótico, olha como é que já estava a reversa dele. Olha, praticamente normal, 4 cruzes, ou seja, ele voltou a ter o que a gente já esperava no começo. E olha aquilo que eu falei para vocês aqui, olha como é fácil a gente identificar que o técnico que realizou o exame, ele adicionou o plasma, porque fica amarelinho aqui em cima, tá? Então, o que a gente já conhecia desse caso, por experiência de outros pacientes? A gente sabe que algumas cepas de Escherichia coli, elas têm antígenos que são parecidos. A gente chama de mimetizar, tá certo? Então, eles são muito semelhantes ao antígeno B do grupo sanguíneo. Então, o que acontece? Como a infecção pela bactéria ela expõe a antígenos que se parecem com B, aquela pessoa que é A, que tem um monte de anti-B, aquele anti-B dele começa a atacar aquela Escherichia coli. Então, você começa a gastar os seus anticorpos para ir na bactéria. E aí não sobra, ela vai se ligando lá, são IgM, né? Elas vão se ligando, e aí não sobra praticamente nada para reagir para a gente aqui. Isso já tinha sido
escrito, gente, desde 1972. Scheck e colaboradores já tinham feito um estudo sobre o soro do anti-B para Escherichia coli. Então, a gente já tinha buscado informações de outros pacientes que a gente já tinha visto isso. Então, fica aqui uma dica para vocês, principalmente quem está dentro de um hospital, que não está atendendo aquele cliente que a gente está dizendo que está sadio, que está na porta do nosso laboratório, em que parte, às vezes, isso só vai acontecer com o indivíduo A, tá? Por causa do anti-B. Às vezes, parte da supressão desse anticorpo é por conta disso. Bem, aqui, gente, nós temos uma amostra 1, que foi centrifugada. Reparem que há uma reação estranha aqui, inclusive há uma aglutinada aqui em cima, que a gente optou por repetir. Quando a gente repetiu o teste estava limpinho. A gente identificou que isso aqui foi o seguinte: na hora de tirar o lacre aqui de cima, por vezes esses cartões ficam com gotículas impregnadas aqui. Repara que aqui tem o anti-B e aqui tem uma solução tampão. Tanto no A quanto no B, dá para ver isso. Vocês conseguem ver um amarelinho mais clarinho aqui em cima e um amarelo mais concentrado aqui. Esse clarinho aqui é uma solução tampão para não deixar esse gel aqui ressecar. Tá? Só que, por vezes, aqui tem anti-B que fica aqui. Às vezes o cartão está guardado de forma errada, né? A temperatura não está adequada. E isso aqui vai parar naquele lacre de alumínio que está aqui em cima. Então, na hora que ele puxou aquele lacre de uma vez, que as pessoas fazem e puxam o lacre tudo de uma vez, ele carreou, ou seja, ele jogou um pouco do reagente que estava aqui para dentro. Mas por que não ficou azul? Porque eram gotículas. Então, o pouquinho de azul que tinha aqui não ia conseguir transformar a cor amarela aqui. Então, ao repetir o teste, a gente viu que foi a forma como a pessoa estava tirando, puxando tudo de uma vez, que fez com que aquilo acontecesse. Como é que ele teria evitado isso, né? Ele poderia, por exemplo, ter centrifugado o cartão. Então, essa foi a nossa principal suspeita, e a gente passou, então, a sempre rodar os cartões quando recebemos eles, quando fazemos controle de qualidade, mas todo dia na rotina a gente coloca os cartões para centrifugar para que esses anticorpos estejam bem dispersos por todo o gel. Bem, olha que interessante essa amostra também, olha. Essa amostra era de um paciente O positivo, só que o controle de RH deu positivo. E aí a gente estranhou. A gente pediu, falou, olha, repete o teste. É a primeira coisa que a gente faz. Repete o teste. Aí a pessoa repetiu o teste. Repara que a letra é bem próxima. Quem escreveu bem parecido. É a mesma pessoa, vocês podem olhar. E a pessoa repete o teste e aquele controle de RH some. A gente sabe que o controle de RH ele pode ser positivo em algumas situações. Em algumas anemias hemolíticas autoimunes, por exemplo. Né? Então, pelo simples fato da gente ter centrifugado, da gente ter refeito o teste, esse controle desapareceu. E aí a gente foi verificar a pessoa que estava fazendo, aconteceu exatamente a mesma coisa anterior. Carreou anti-B que estava aqui para dentro desse tubo. Então, volta a gente a fazer treinamento com a equipe, porque entre essa amostra e aquela outra já tinha se passado um bom tempo. Então, entram novas pessoas na equipe, a gente tem necessidade de, às vezes, refazer esses treinamentos com eles, de boas práticas. Já esse aqui, não. Esse aqui, gente, era um cartão que não houve erro, a gente repetiu o teste, ele se manteve dessa forma, tá? Então, é um cartão que, a priori, aqui ele está dando um AB positivo, só que aqui ele dá O na reversa e ainda dá o controle de RH. As pessoas que têm um pouquinho mais de experiência vão falar assim, bem, Alexandre, dá para ver que no A, no B e no controle é onde está mais fraco. Então, eu ia tipar essa pessoa como O positivo. Tá, a priori me parece isso também. Só que eu, Alexandre, não consigo liberar esse resultado enquanto eu não conseguir fazê-lo ficar da forma adequada que ele tem que ficar. Existem estratégias, existem reagentes, e no futuro a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, tem reagentes químicos que a gente pode usar, cloroquina, tem uma série de outros reagentes que a gente pode lançar mão. Para o laboratório, é mais difícil, né? Porque a probabilidade deles terem isso aqui em grande volume é muito pequena. Então, geralmente, o laboratório não vão ter esse reagente, e quando eles precisam de alguma ajuda, eles pedem
a equipe do Banco de Sangue tem mais reagentes para poder fazer esses testes para eles, tá? E aí a gente fez isso aqui, ó. A gente, suspeitando que isso aqui pudesse ser uma anemia hemolítica, a gente usou um cartão de Cumes, né? E aí a gente viu que esse era aqui era o paciente desse aqui, tá? Era uma IgG, isso aqui era de um outro paciente. Esse aqui era um paciente que estava com uma IgG, ele tinha uma anemia hemolítica quente, que o Ranger térmico estava alto, ou seja, ele aglutinava a temperatura ambiente, não era só a 37 graus, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque pacientes com anemia hemolítica autoimune, elas podem aglutinar. E aí eu vou dizer uma coisa bem interessante para vocês. Se você não usasse isso aqui, controle de RH, se você não usasse tipagem reversa, muito provavelmente muitos de vocês teriam liberado esse resultado como AB positivo. Tá? Eu já vi isso acontecer, inclusive em cordão umbilical. Tá? Ah, o gel não precisa lavar mesmo para cordão umbilical. Não precisa. Eu, particularmente, lavo pelo menos uma vez, tá? Mas eu gosto de lavar, mesmo no gel, eu gosto de lavar pelo menos uma vez. Mas em tubo, a pessoa que fizesse isso aqui em tubo e não tivesse usando o controle nem a reversa, ela teria liberado o resultado de AB positivo. Eu já vi isso acontecer, tá? E como é que isso chegou na minha mão? Imagina o seguinte, que o pai era O, a mãe era O, e a criança liberaram como AB. Olha a confusão que isso deu no hospital, né? Não tem como o pai O, a mãe O, a criança ser AB. E aí, eles liberaram como AB, como esse resultado chegou lá para a família, eles falaram, tem algo de errado, trocou a criança, o resultado está errado, e aí pediram ajuda para a gente foi analisar, eu trabalhava no banco de sangue, né? Então, o laboratório de dentro de uma maternidade que mandou para a gente, e aí a gente verificou que era uma amostra de cordão, que a pessoa não tinha lavado, a gente refez o teste lavando, fizemos tanto em tubo quanto em gel, e o resultado se mostrou O positivo. A gente mostrou ali que, na verdade, neste caso do sangue de cordão, era só ter lavado. Ok? Bem, vamos falar um pouquinho de RH, que é o que vocês mais temem, talvez, pelos laboratórios, né? A gente tem o que a gente chama de defraco, que é uma expressão enfraquecida do RH, né? Então, o RH vai estar expresso desde que a gente nasce, diferente do ABO, tá? O ABO é entre 2 e 4 anos, mas o RH não. Nasceu, você já tem todos os eclipses, você já tem todos os antigos. Então, se você é defraco, não é porque você nasceu que você é defraco e depois, quando você crescer, o D melhora. Você vai ser defraco, não é a vida, ok? Então, o indivíduo RH positivo tem de 6.000 a 30.000 antígenos, já o defraco tem perto de 5.000, ou seja, você tem uma diminuição do número de sítios antigênicos. Tá? Alguns tipos de defraco eles podem ser classificados erroneamente como negativos, eles são tão fracos que o teste não consegue detectar, principalmente quando eles não são muito sensíveis, tá certo? E aí é extremamente relevante que a gente use dois clones de antidez diferentes. Então é recomendado que se faça isso, tá, gente? Então eu vou mostrar alguns reagentes para vocês. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 100 tipos de defraco negativo. É humanamente impossível a gente conseguir detectar esses defracos todinhos na rotina laboratorial da gente. Isso aqui vai exigir, para quem quer de fato detectar, testes moleculares, tá? Eu vou dizer para vocês que só existe RH positivo e RH negativo. Mesmo que o RH seja fraco, o gene RH está lá. Então, a pessoa é RH positivo. Aí é como cada laboratório, como cada banco de sangue vai liberar. O que eu acho que a gente não deveria liberar é RH positivo fraco, que a pessoa pode interpretar aquilo como errado. Eu já vi alguns outros lugares assim. RH negativo, D fraco positivo. Bem, o RH não pode ser negativo, D fraco positivo. Isso é um teste que a gente faz. O resultado final deveria só constar o grupo sanguíneo ABO e fator RH. Tá certo? Então, o RH, sim, a gente poderia escrever positivo. E você poderia deixar uma informação dentro do seu sistema de que aquilo ali é um RH fraco. Para mostrar para vocês que o RH, as alterações acontecem na parte transmembranar e intracelular, tá? Da membrana. Então, essa parte ali é a parte de fora da hemácia, a membrana eritrocitária, isso aqui é a parte de dentro, então você vê que nós temos alterações para dentro da hemácia e
e por entre a membrana. Bem, há uma gama de reagentes que vocês podem utilizar, gente. Hoje tem muita disponibilidade de teste, né? Esse aqui, na minha época lá atrás, a gente usava esse cartão que era humano, não era nem monoclonal. Hoje já os cartões são monoclonais e as reações são muito melhores, tá bom? Então, é uma série de cartões que podem ser utilizados. Então, repara, isso aqui de um fabricante, isso aqui é de outro fabricante, esse aqui já é desse mesmo fabricante, mas ele usa uma outra metodologia para detectar o diafragma. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se vocês tiverem fazendo só pelo próprio cartãozinho ABO, se vocês tiverem a oportunidade, use um segundo teste para confirmar pelo menos os RH negativos, tá? Então, deu RH negativo lá naquele primeiro, usem isso. Pô, mas eu não tenho RH, eu não tenho cartão, eu faço em tubo, não tem problema. Você faz a técnica de defraque em tubo, fez direitinho, ela vai funcionar tão bem, tá? Vai depender mais, é bem melhor alguém que faça uma técnica muito bem feita no tubo do que alguém que faça uma técnica mal feita no gel, ok? Então, isso não quer dizer que o tubo não preste, não é isso. O gel tem as suas vantagens, mas um tubo muito bem feito, às vezes, com certeza, ele é muito melhor do que um gel mal feito, ok? Então, há uma disponibilidade de reagentes muito grande para as pessoas poderem usar os reagentes. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que deu uma travada aqui no usar aqui. Pronto. Então, o teste de defraque eu deixei aqui para vocês depois olharem, tá? A aglutinação com anti-D e o controle negativo, RH é positivo. Se o RH é negativo, a gente é obrigado a fazer o defraque. Se o teste de defraque não der nada, aí sim eu sou obrigado se o teste não der nada, aí eu concluo que ele é RH negativo. Como seria o teste de defraque? Eu pego aquele tubo que não deu nada, vou incubar a 37 graus por 15 minutos, depois eu lavo aquilo ali e adiciono antiglobulina no final, tá ok? E aí eu uso um método indireto, aí que a gente fala do cúmulo indireto, para a gente poder fazer isso. E aí, se depois do teste do defraco aqui, ele der positivo, aí eu vou tipar essa pessoa como um RH positivo, que é o que a gente chama de defraco. Lembra que eu sempre vou chamá-lo de RH positivo. Então, ele sempre tem RH positivo ou RH negativo. Ainda que ele seja um defraco, ele vai ser um RH positivo. E sempre que eu tiver um controle de RH positivo, o meu teste jamais poderá ser liberado. Ok? Bem, para falar para vocês um pouco de D parcial, é pior ainda, porque o D parcial é mais difícil ainda da gente detectar. Aqui está uma amostra, essa imagem é bem conhecida da internet. Esse é um cartão D6-, ele não detecta o parcial 6, ele é utilizado para paciente, e esse aqui é o D6+, que ele é utilizado para doador, tá? Então, repara que no D6- ele dá negativo, no D6+ ele dá positivo. Aí você se pergunta, por que no mais ele dá positivo? Esse mais significa dizer que ele detecta essa variante. Então, isso aqui chama a atenção de que me parece que esse RH aqui é de uma pessoa que tem um RH variante. E o que seria isso, né? O RH positivo, eu tenho todos os epítopos, reparem aqui, então esse aqui é o antígeno, né? Conjuntinho todo. O epítopo são esses triângulos que estão aqui em cima. Já no meu RH parcial, eu tenho falta. O que seria o meu defraco, então? O meu defraco seria quando eu tenho menos antígenos. Ou seja, como se eu perdesse só isso aqui. Ó. Eu não perdesse epítopo. Você repara que aqui só tem um, quando deveria eu ter 3 em cada antígeno desse. Tá? Então, a diferença do defraco para o defacial, assim, basicamente, é de que no defraco você tem uma perda de antígeno, né? Então, é uma perda quantitativa. No defacial, ela é mais qualitativa, embora ela também possa acontecer das duas formas, tá? E nós também temos reagentes para detectar defraco na rotina. Só que isso aqui é um reagente caro que, por vezes, clinicamente, ele não faz tanto sentido a gente utilizar. Eu usei esse reagente aqui durante muito tempo, como pesquisa lá na Fiocruz. Hoje em dia eu não utilizo mais, pelo alto custo dele, mas e também porque eu não tenho maternidade. A maternidade ela fica numa outra unidade da Fiocruz, que não é onde eu trabalho, né? O meu é de doenças infecciosas,
Então, mas se eu trabalhasse na maternidade, tivesse disponibilidade, provavelmente eu teria esse cartão aqui. Deixei esse link aqui, que eu acho que ele é extremamente importante para que depois, quando vocês tiverem acesso à aula, vocês deem uma olhada aqui. Há um card muito interessante que a Biohard fez para poder ajudar a resolver as discrepâncias na fenotipagem RH. Então, gostei muito do material que foi colocado lá, então deixo aqui o link para que depois vocês possam consultar. Então, nós temos tanto com 6 soros quanto com 12 soros. Então, lembrando que cada sorinho desse é contra um epítopo específico do antígeno D. Tá? Então, neste aqui, ó, a mesma coisa, a gente coloca uma gota da hemácia, 25 de cada sorinho, incuba 15 minutos por 37, centrifuga e lê. Tá? Então, nesse caso aqui, eu boto a hemácia e o soro. E repara aqui que eu tive uma reação no tubo 1 e no tubo 2, e na hora que eu vou olhar esse diagrama, eu verifico que esse cara aqui é o defracto tipo 6, ó. Ele só reagiu no 1 e no 2. Quando passa ele naquele grandão, com 12, então repara que eu tenho 12 frascos, eu uso 12, a técnica é a mesma, é 50 microlitros, 25 microlitros de soro de cada anti-D, então do frasco 1, do pocinho 1, do frasco 2, do pocinho 2, e assim sucessivamente, incubo por 37 graus, 15 minutos, e faço a leitura. Quando vocês vão olhar aqui, a gente tem a leitura no 2, no 6, no 7, no 8, e a gente percebe que a gente tem no 2, no 6, no 7, no 8. Ou seja, nós temos o mesmo padrão, seja usando com 6 ou com 12. Então, existe a possibilidade de a gente conseguir detectar. Hoje, a gente sempre achou que o D6 era o mais frequente, a gente tem visto muito DAR na nossa rotina no dia a dia. Repara que esse cartão aqui, ele é impossível, consegue detectar defracto do tipo 5, do tipo 6, tá? Então, dá para a gente fazer uma diferenciação na rotina no dia a dia, mas a gente tem que validar, tem que pensar muito bem para que a gente quer, em que a gente vai investir esse recurso para ver se ele vai dar o retorno esperado para a gente, porque às vezes o custo dele sai mais barato que você pedir para alguém fazer um teste molecular. Bem, então, como uma parte, acho que mais interessante, que a gente mais faz num laboratório de análises clínicas, é os testes de cúmulos direto e cúmulos indireto. Então, o teste de cúmulos direto, a gente chama de teste de antiglobulina direto, TAD, né, que também é chamado de cúmulo direto. Então, depois que as pessoas aprendem a chamar de cúmulo direto, isso fica rotina no dia a dia da gente, usar esse termo. E o que a gente está vendo nesse teste? Eu quero verificar nesse teste se as minhas hemácias, se as hemácias do paciente, as minhas, se eu fizer o teste, se as hemácias daquela pessoa que nós estamos testando, ela está sensibilizada por algum anticorpo ou fração do complemento. E essa sensibilização, ela vai ocorrer em vivo, ou seja, ocorre dentro do corpo da gente. É diferente do cúmulos, tá? Do cúmulos indireto. No cúmulos indireto, a sensibilização ela vai ocorrer in vitro. A gente que vai gerar a sensibilização lá. A gente vai incubar o soro com a hemácia. Aqui não. Aqui a gente só usa a hemácia do próprio paciente já diretamente no teste. Então, se dá algum resultado positivo, é porque já tinha alguma globulina fixada ali. Então, isso aqui, como é que funciona o teste? As hemácias são misturadas com o reagente de Kuhn, esse reagente vai se ligar, porque ela já está com as hemácias. Então, a antiglobulina humana está aqui. Aqui você tem globulinas fixadas ou complemento fixado já na hemácia. Quando isso aqui passar por aquele gel ou no tubo, isso aqui vai revelar o fenômeno da aglutinação. Tá? Se isso aqui não aglutinar, as hemácias vão estar livres e o resultado vai ser negativo. Quando é que a gente faz isso? O laboratório faz muito para estudo de anemia hemolítica autoimune. Tá? O banco de sangue ele já faz mais para reação transfusional, para doença hemolítica do recém-nascido, tá? Doença hemolítica perinatal. Quando a gente está querendo verificar se um paciente tem hemólise induzida por medicamento, por algumas doenças autoimunes ou infecciosas que podem causar, e algumas outras causas também que a gente acaba utilizando. Eu tenho alguns tipos de reagente, tá? Eles podem ser poliespecíficos, monoespecíficos, tá? Anti-IgG ou anticomplemento. O que a gente mais usa na rotina do dia a dia da gente é esse aqui, o poliespecífico. Tá?
ele tem a fração GG mais a fração C3D. E eles são praticamente hoje monoclonais. Tá? É muito mais difícil produzir policlonais. Para quem não atentou para isso, pega a bula, dá uma lida no reagente que você tem, porque a chance de você ter um reagente monoclonal na tua mão é maior do que 95%. Tá? Dificilmente você vai ter um reagente policlonal hoje em dia. Então, a maioria dos reagentes são monoclonais e são esse aqui. Ó. Ah, você recomenda usar qual? Se eu só pudesse escolher um, eu não tenho grana para poder comprar os dois no meu laboratório ou no banco de sangue. Eu usaria esse aqui, eu não usaria o branquinho. Por quê? Eu posso ter um cúmule direto que ele está positivo pela fração de complemento. E aí esse aqui não pega, porque esse aqui só tem o GG. Tá? Esse aqui. Então, o verdinho, a cor verde, sempre indica que ele é poliespecífico, que ele tem mais de um. E essa cor é uma padrão mundial. Se você for na China, você vai ver que o reagente de cúmule dele é verde. Tá? Desde que você não consiga ler o rótulo. E aí você sabe que aquilo ali é um soro de cúmule. Mas a gente tem outros monoespecíficos, principalmente os cartões, que é o que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, esse aqui ó, é um cartão poliespecífico, ele tem GG mais C3D. Esse aqui é um cartão que ele é poliespecífico, mas ele tem as frações monoespecíficas. Então, IgA, IgG, IgM, fração C3C, C3D, C4 e um controle do cartão. Esse cartão, repara, ele é muito parecido com esse, mas repara a borda aqui, ó. Isso aqui entrega ele, ó. Esse cartão aqui, ele é só anti-GG, então é como se fosse aquele sorinho incolor. Já esse outro aqui, ele é anti-GG mais a fração do complemento, é o C3D, ok? Nós temos uma gama de reagentes, tá? Eu posso ainda ver qual é a classe, então fiz o cúmule direto, eu quero saber qual é a classe, se é IgG, eu tenho como titular ainda, eu quero saber qual é o título, então neste caso aqui, o título do cúmule direto, nesse aqui era só uma IgG, nesse aqui era uma IgG mais o complemento, tá? E aí eu posso titular. Aqui eu tenho um cartão que ele detecta dois tipos de GG, GG1 e GG3, são as mais hemolíticas, e ainda tem a anti-GG. Tá? Então, essa aqui, além, ela pega a subclasse da imunoglobulina, que é a IgG1 e 3, que são as mais perigosas, as mais hemolíticas, e essa aqui é só anti-GG titulando. Então, repara, olha como está alto o título desse aqui. Ó. Chance de hemólise extremamente elevada, porque esse título tá provavelmente aqui está maior do que 1 para 1000. Tá? Bem, alguns pontos importantes do CUMES, direto. Pelo método YouTube, ele vai exigir a lavagem 3 vezes para amostras, em geral, e de 6 a 9 vezes para cordão umbilical. Tá? Os anticorpos do soro de antiglobulina comercial pode reagir com qualquer globulina humana. Logo, o método em tubo, a lavagem deve ser bem realizada, você tem que lavar bem, senão você pode causar um falso negativo. E toda vez que você tiver um resultado negativo, a gente tem que usar a hemácia de controle de cúmulos. Aí, na técnica em tubo, tá ok? O que nem sempre todo laboratório usa. Então, isso é um perigo também, porque está sempre dando negativo, sempre dando negativo. Será que um dia você não está fazendo errado, e por isso está sempre dando negativo, você está lavando aquelas hemácias de forma errada, você não está adicionando reagente? Por que eu falo isso? Porque quando você adiciona essas hemácias sensibilizadas, depois que você centrifuga, o teste agora tem que dar positivo. Então, ele prova para você que o seu teste ele tinha todos os reagentes necessários para você poder gerar um teste caso ele fosse positivo. Ele só não deu positivo porque realmente o paciente não tinha um teste positivo. Né? Ele só se configurou positivo depois que você botou uma hemácia sensibilizada. Ou seja, a hemácia inicial do paciente ela não estava sensibilizada. E essa é a pergunta de ouro, por que a técnica em gel não precisa lavar? Eu acho que é por isso que a maioria das pessoas, quando começa a usar gel, não querem mais parar de usar o gel, porque não querem mais lavar os tubos. Então, a gente não lava o gel, então aqui eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu precisei usar a IA para melhorar um pouco graficamente, mas ela me arrebentou um pouquinho, porque o fundo aqui do tubo, aqui, esse fundo, ele não é exatamente desse jeito, né? Ele faz isso aqui assim, ó. Eu não vou conseguir. Tá, ele faz isso aqui. Então, aqui em cima, gente, a gente tem uma câmerazinha aqui, ó, que a hemácia fica depositada aqui em cima,
e depois você joga o soro aqui, que pode ter os anticorpos. Ou seja, isso aqui, gente, ele não entra em contato com essa região que é onde tem a antiglobulina, porque eles ficam aqui em cima, tá? Então, no gel, eu não preciso fazer isso, eu não preciso lavar, justamente porque eu não tenho, eu não consigo estragar isso aqui, eu não consigo deixar essa antiglobulina inerte, a não ser que eu pingue o soro do paciente aqui dentro, eu pipete errado, tá? Ah, mas por que no tubo? Porque no tubo eu jogo todo mundo dentro de um único local. Então eu tenho que lavar aquilo ali antes de eu tirar, antes de eu adicionar a antiglobulina humana. Repara que aqui, ó, eu coloquei as hemácias do paciente aqui em cima, na hora que eu centrifugo, se elas estiverem sensibilizadas, elas vão se ligar e vai causar aglutinação. Senão, elas vão depositar no fundo, como está aqui, ó. Tá? E repare que esses anticorpos eles ficam lá em cima, ele não vai encontrar com o seu soro de cumbo. Esse é o motivo pelo qual a gente não lava, não precisa lavar as hemácias, né, para fazer a técnica no gel, tá bom? Nem o cumbo a gente precisa lavar. Vou tirar aqui as anotações. Então, que a lavagem não é necessária, eu expliquei para vocês, deixo aqui para depois vocês terem, então ele vai ficar aqui no topo, positivo, acima do gel, no meio, ou na parte inferior, e quando ele estiver depositado, ele é um resultado negativo. Tá? Qual é a vantagem do gel? Maior sensibilidade, reprodutibilidade, dispensa a lavagem manual, eu padronizo e reduzo variabilidade entre um operador e outro, eu tenho menor risco de erro técnico, porque eu não lavo, eu não dependo mais de uma centrífuga para lavar, do soro fisiológico, quantas lavadas eu tenho. É muito comum a gente estar lavando e não saber, ok? Quanto a, estou na segunda, estou na primeira. Eu tenho mais rapidez e praticidade na rotina, então, quando o meu cartão está centrifugando por 10 minutos, eu consigo fazer outra coisa. Para mostrar para vocês que durante a pandemia de Covid-19, publicaram um dado que eles viram 20% dos pacientes com Covid tinham pulso direto positivo, e a gente também percebeu isso no hospital nosso lá, então era uma condição que dava, e aí a gente depois ficou se perguntando, por que os pacientes do Covid tinham tanto, né? A gente foi olhar se usava muito medicamento. E aqui eu deixo uma lista de medicamentos para depois vocês olharem, vocês vão ficar espantados porque tem medicamento que vocês usam no dia a dia. Então tá aqui, ó, vou marcar aqui, ó. Eu tenho certeza que alguns de vocês usam amoxicilina, tá? Usam dipirona, paracetamol, diclofenaco, tá? Ibuprofeno, aciclovir, ranitidina. Então, a gente tem vários medicamentos que é do uso do dia a dia para a gente, que eles são capazes de causar câncer direto. Um deles, assim, sem sombra de dúvidas, que vocês vão achar em vários artigos, é o clássico metildopa. Esse aqui, inclusive, está escrito na bula dele que ele causa câncer direto positivo. Tá? Muitos pacientes que vão no nosso laboratório fazer exames laboratoriais, hemograma, CUS, aquela coisa toda, que fazem uso de metildopa, o teste câncer direto vai dar positivo. Então, atentem para isso, que medicamento também é capaz de causar cúmulo direto positivo, tá? Bem, e aí, o cúmulo indireto, diferente do cúmulo direto, ele vai detectar os anticorpos que estão livres, né? No plasma sanguíneo, e a gente é obrigado, então, a usar hemácias, testes conhecidos. Essas hemácias são sempre do grupo O positivo, e aí elas são apresentadas num conjuntinho que a gente chama de diacel, triacel, vai depender do fabricante, tá? Duas hemácias, essa tem tampinha laranjadinha porque ela tem papaina, não tem uma enzima junto, então elas são usadas em dupla ou em trio, tá? A maior parte das pessoas usam essa aqui porque isso aqui aumenta mais o custo, então os grandes hemocentros usam essa aqui, os serviços menores acabam usando essa aqui, tá? Mas esses dois conjuntos servem para fazer a teste de antiglobulina indireta. A pergunta que não quer calar. O meu teste acabou, não chegou esse mês. Eu posso pegar duas hemácias O positivo de dois pacientes que eu classifiquei aqui agora e posso preparar uma suspensão para eu fazer cúmulos indireto? Se eu fosse você, eu não fazia isso, tá?
Porque durante muito tempo o pessoal de análise clínica achava que o cúmulo direto só dava positivo por causa de anti-RH, né? E só pessoas que estavam grávidas iam no laboratório fazer cúmulos indireto. Então, só a gestante ia fazer cúmulos indireto. E se não tivesse anti-RH, aquele cúmulo indireto nunca ia dar positivo. E aí a gente começou a descobrir cada vez mais que as gestantes estão indo muito, e nem sempre, tá, gente? Nem sempre é o anti-RH que está causando cúmulos indireto. A gente tem outros anticorpos que também podem causar cúmulos indiretos. Ah, mas por que o médico pede? Bem, no caso do RH, a gente tem a profilaxia, tem a imunoglobulina. E para outros anticorpos, a gente pode encaminhar essa gestante para um ambulatório de alto risco, em que a gente vai começar a monitorar o tipo desses anticorpos. Então, daí a importância de, uma vez que o cúmulo indireto deu positivo, a gente identifica. Então, às vezes é comum de um laboratório que não faz a identificação, o médico pede para fazer o cúmulo indireto, ele dá positivo, quando o laboratório não faz, ele pede apoio para alguém do banco de sangue para poder fazer a identificação, ou ele manda para um laboratório de apoio dele, que faz a identificação dos anticorpos. Às vezes o médico quer saber para poder orientar, tá? Lembrando uma coisa extremamente importante é o seguinte, tá, gente? Todas as vezes que eu estou usando isso aqui, vem um diagrama junto. E esse diagrama aqui, ele é único e exclusivo para cada lote desse reagente aqui, tá? Então, eu não posso usar o diagrama de um determinado mês para o outro mês. Então, ele sempre vai vir um kitzinho para cada diagrama daquele correspondente àquele mês. Então, reparem que essa hemácia 1 e 2 ela é fenotipada para esses diversos antígenos. E você sabe, por esse diagrama, quem são. Se você pegasse duas hemácias O positivas do seu laboratório para fazer o seu diagrama, você só saberia esse antígeno aqui, que é o B, você não saberia o restante. Ok? Bem, o cúmulo indireto aqui, um pequeno resumo. Então, ele serve para detectar anticorpos irregulares. Nós, no banco de sangue, chamamos de PAI, PAI, pesquisa de anticorpos irregulares. Algumas pessoas chamam de cúmulos indiretos. Tá? A gente usa muito no banco de sangue com um teste pré-transfusional, antes de fazer a transfusão. Ou seja, eu quero saber se o paciente apresenta algum anticorpo para eu não dar uma bolsa com antígeno correspondente. No laboratório, geralmente, é utilizado cúmulos indireto para acompanhamento das gestantes. Então, o perfil de paciente geralmente é bem diferente, tá? Óbvio que nós temos gestantes em hospitais também, então a gente acaba fazendo cúmulos indireto para gestantes daqueles hospitais maternidade, essa coisa toda. O que eu quero dizer é que no laboratório de análise clínica em geral, quando ele não é ele não está dentro de um hospital maternidade, a maior parte dos cúmulos indiretos são solicitados para acompanhamento de gestante. Já para banco de sangue, a gente atende tanto as gestantes quanto os outros pacientes, ok? Lembrando que esse aqui, o cúmulo indireto, ele é causado, essa sensibilização, de forma indireta, em que eu pego a amostra do paciente, coloco aquelas hemácias, e aí eu faço a incubação. É aqui que tem um período da sensibilização. É quando eu coloco os antígenos expostos aos possíveis anticorpos. Então, se eu tiver anticorpo nesse plasma, esse anticorpo em contato com essas hemácias durante 37, por 37 graus, a 15 a 30 minutos, isso aqui vai ocorrer uma fase de sensibilização. Então, esse anticorpo se liga na membrana desse antígeno. Quando eu lavo, eu retiro o excesso dessas proteínas plasmáticas, adiciono o soro de Cumes. Se essa hemácia foi sensibilizada porque tinha anticorpo aqui, esse anticorpo que se fixou aqui, ele é detectado pela antiglobulina e o resultado, então, dá positivo. Por isso que o teste é chamado de indireto. Eu preciso usar um artifício, que é a antiglobulina humana, para revelar o fenômeno da aglutinação. Tá? E se não estiver positivo, o resultado vai ser vai ser umas hemácias depositadas no fundo com um resultado negativo. Lembrando que eu posso usar o método indireto, tá, gente, para outras coisas. Eu posso, por exemplo, fenotipar. Então, aqui é um cartão de fenotipagem, em que eu posso fenotipar para os antígenos de DUF-A e DUF-B, pelo método indireto. Então, aqui está mostrando fazer um cúmulo indireto, que é aquela mesma imagem lá do comecinho da nossa aula, que é
três hemácias aqui, três pacientes diferentes, em que esse primeiro deu cúmulos indireto positivo, esse segundo, perdão, são dois pacientes com três hemácias, esse primeiro deu positivo, esse também, só que em hemácias, reparem, ó, em hemácias diferentes. Isso quer dizer o quê? Que cada um aqui provavelmente tem um anticorpo diferente, ok? Eu tenho outras variações, eu tenho DUF-A, DUF-B, mas eu também posso usar a técnica de cúmulos indireto para fenotipar para S grande, para S pequeno, ok? E ainda posso fenotipar num cartão junto aqui com todos os outros, mas lembrando que na fenotipagem MN aqui não usa cúmulos, então não é cúmulos indireto. Então, existe um cartãozinho que faz esses 6 antígenos ao mesmo tempo, né? Só que só esses quatro aqui, ó, S grande, S pequeno, DUF-A e DUF-B, são utilizados para fazer a fenotipagem pelo método indireto. E aqui o grande, talvez o grande suprassumo do pessoal do banco de sangue, né, que gosta muito. Que quando o cúmulos indireto ou o pai, né, dá positivo, a gente quer identificar. Então, quem trabalha, às vezes, numa agência transfusional, que não tem esse painel, ele fica privado, coitado, de um dia conseguir identificar isso aqui. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho fácil de resolver, mas para quem nunca teve experiência, isso exige um pouco mais de treinamento, mas quem já tem um pouco de treinamento com identificação de anticorpo vai conseguir pegar um pouco mais fácil, tá? Mas quem tiver dúvida, depois também meus contatos vão estar lá para vocês pedirem e a gente vai poder ajudar você. Então, são colocadas 11 hemácias, o conjunto já vem com 11 hemácias, e no último é feito o autocontrole. O que é esse autocontrole? Eu coloco a hemácia do paciente contra o próprio soro dele. Ou seja, eu quero saber se ele está produzindo um autoanticorpo, ou seja, ele produz um anticorpo que destrói as próprias hemácias. No caso desse paciente aqui, ó, a Beatriz está dizendo o meu sumiu. Não sei se é só o dela, senão mais pessoas teriam dito, Beatriz. Então, nesse painel aqui, nós temos reações nas hemácias 1, 2 e 3, 7 e 8. Voltou. Então, tá joia. Então, bacana de você. Então, eu vou repetir para você pegar aqui, Beatriz. Ó, a gente pipetou as 11 hemácias aqui dentro, fez o autocontrole em que eu coloquei a hemácia do paciente mais o soro dele, adicionei, né, o soro aqui depois, ó, em todos eles, incubei por 15 minutos a 37 graus, coloquei para centrifugar e encontrei esse resultado. Esse resultado eu tenho que conferir aqui num diagrama. Então, igual aquele diagrama que tinha duas hemácias, esse agora tem 11, tá? Tem 11. Então, eu vou fazer a leitura assim, ó, em pezinho. Esse resultado corresponde a essa hemácia, que ela foi fenotipada para isso tudo. Então, quando eu olho assim, ó, tá? Eu estou olhando o quê? Eu estou olhando a hemácia 1, que ela foi fenotipada para todos esses antigos. Quando eu olho aqui, para lá assim, ó, eu também estou olhando para todos os antigos. Então, preste atenção numa coisa. Ó. Eu vi que eu tenho reações no 1, no 2, no 3, no 7 e no 8. A gente vai voltar lá para vocês. Ó, no 1, no 2, no 3, no 7 e no 8. Ok? Então, para vocês não olharem que eu estou enganando vocês. Ó. Na 1, na 2, na 3, na 7, na 8. As outras foram negativas, então eu coloquei um zero. Então, como é que eu ensino para meus alunos como é que eu identifico o anticorpo? Vocês vão reparar que eu começo sempre ah, pela. Deixa eu passar a próxima aqui. Eu começo sempre pela minha reação negativa. Então, ó. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou cortando aqui, ó, meu resultado deu negativo, então eu venho e olho onde está positivo. E vou eliminando. Se eu cortei aqui onde está positivo, é porque não é contra esse antígeno ser grande. Porque se o meu resultado deu negativo, e aí essa hemácia aqui, ó, hemácia 4, a pessoa tinha o antígeno ser grande nela, então é porque não é contra o antígeno ser grande. Ok? Ah, e aí eu vou fazendo isso para todas as outras, tá? Ó, e aí eu vou cortando todas elas. Então, reparem que eu corto sempre as positivas. Eu acabei de chegar em todas as positivas, eu já eliminei esse monte de antígeno. Aí eu venho para a próxima célula aqui embaixo, ó, que é a célula 5. E se vocês olharem, ó, eu consegui eliminar esse aqui pela célula 5.
o DUF-A pela célula 5 também, e o P1 também pela célula 5. E consigo ainda tirar o S-Gand. Eu vou para a célula 6 e consigo tirar o DUF-B. Tá? Na célula 7 e na 8 aqui eu tenho que pular, porque deu negativo. Então eu vou para a célula 9. Perdão, eu acabei. Célula 9 aqui. A célula 10 eu consegui eliminar o Kel. Tá? A célula 11 não tinha ninguém. Então repara que eu tenho reações 1 e 2 aqui na... Aí a primeira coisa que eu vou olhar é quem sobrou, né? Sobrou D, sobrou CW, sobrou KPA, esses aqui não foram testados, então eu vou tentar passar aqui por uma caneta. Vou ver se eu passo aqui por uma canetinha, estou com dificuldade aqui para passar para a caneta, porque ela não está querendo. Tá, agora eu consegui. Então, ó, sobrou para mim aqui agora, nesse momento, ó, eu não consegui tirar o D, eu não consegui ainda o CW, eu não consegui o KPA, esses dois não foram testados, então não vou, né? Se as hemácias não estão testadas, eu não consigo saber. Esse aqui, ó, eu também ainda não consegui. O Lutheran A e o Diego A. Então, repara que esse monte de gente que tem aqui, eu tenho possíveis. Ó, D, CW, KPA, Luz A, Lutheran A e Diego A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, possíveis 6. Ok? Então, fica mais fácil agora para mim fazer o seguinte. Deixa eu só um instantinho. Agora eu vou conseguir passar aqui embaixo. Um instantinho, gente. Por favor. Então, repara que ali, ó, eu exatamente aqui, ó, eu verifiquei que eu tinha ali usar nessas duas células, mais aqui, e também olhando, eu verifiquei que eu tinha o anti-D na célula 1, 2 e 3 e na célula 8. A célula 8 está aqui, a 1 está aqui, a 2 e 3 elas compartilham, tá certo? Então, eu tenho tanto antígeno Lewis quanto antígeno D. Então, no final, eu consegui identificar que eu tinha um anti-D mais um anti-Lewis-A, só que eu não consegui eliminar alguns, que foram o CW, que foi o KPA, que foi o Lutheran A, que foi o Diego A. Tá? Um outro detalhe muito importante é que o autocontrole deu negativo. Isso significa dizer, então, que o meu resultado foi proveniente de um malo anticorpo, e não de um alto anticorpo. Ok? Então, gente, eu sei que painel é algo que exige muito tempo, mas era apenas para vocês terem uma noção. Isso exige uma aula só de painéis, para as pessoas começarem a aprender a interpretar isso. Quem já está nessa estrada um pouquinho tem um pouco mais de facilidade, tá? Mas eu queria trazer para vocês um pouco dos grupos sanguíneos, do RH, e me colocar à disposição de vocês. Os meus contatos estão aqui, tá? Eu queria muito agradecer a Controlab por estar nessa tarde aqui com vocês. Eu espero, de fato, que eu tenha podido trazer alguma contribuição para o trabalho, a fazer vocês repensarem alguma rotina que vocês têm, alguma coisa que vocês viram que vocês podem melhorar, alguma dica que vocês podem ter percebido durante o teste, do que eu fui falando dos testes, vocês perceberam que vocês, de repente, não estavam fazendo e têm condições de fazer. E ficam os meus contatos e eu estou sempre à disposição. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa de fácil acesso.
Gosto muito de interagir com as pessoas. Estou vendo aqui, por incrível que pareça, tem um aluno meu de mestrado, Rodolfo, acabou de me mandar um abraço aqui pelo chat. Um prazer, Rodolfo, estar com você aqui também. Então, é muito legal de ter isso. Então, o Rodolfo sabe disso. Eu sou uma pessoa muito acessível, então fica meu contato e vocês podem ter certeza que, se vocês precisarem, vocês vão encontrar uma pessoa que vai estar disposta a ajudar vocês, tá bom? Então, Adriana, peço desculpa pelo tempinho que passou, mas eu devolvo para você, então, para a gente poder fazer o bate-papo. Só queria saber se eu posso parar de compartilhar aqui. Pode sim. Muito obrigada, doutor Alexandre, muito obrigado, foi ótimo. Eu acredito que tenha sido também proveitoso para todos. Muito obrigada por ter compartilhado aí particularidades, né, e detalhes que podem fazer diferença na rotina dos profissionais da área. Muito obrigada. Tem aqui algumas perguntas, sim. Só vou reforçar que o link da pesquisa está no chat. Nós testamos aqui, não identificamos nenhum problema. Pode acontecer uma pequena instabilidade em alguns computadores, e aí eu peço para que, acontecendo, tente em alguns segundos, porque... Eu só senti que eu estou sem som. Eu não Está estou sem te som? escutando. Deixa eu mexer aqui. Todos estão me ouvindo? Pintado alguma coisa, não. Estão ouvindo? Ok. É só aguardar o doutor Alexandre. Está me ouvindo? Voltei. Agora estou. Está me ouvindo? Perfeito. Estou ouvindo, perfeito. Então, estava informando sobre a pesquisa de satisfação, que está no chat. Só vou pedir para que quem não conseguiu, tentar em alguns segundos, que pode ter alguma instabilidade, tá bom? Então, vamos para as perguntas, rapidamente aqui. Doutor Alexandre, em algum momento da sua apresentação, na verdade, quando o senhor estava mostrando um conteúdo sobre o DEFRACO, um participante pediu para a gente compartilhar, só que eu não tenho o link de um link que o senhor tinha disponibilizado em um slide sobre o conteúdo do DEFRACO. Tá. Esse link, eu não sei se Estava em um slide. Ele está dentro do slide, mas eu vou mandar para vocês o slide, e aí a gente pode Perfeito. anexar lá na página do encontro, a gente deixar em anexo, ou de repente a gente já deixa até o documento para as pessoas, Perfeito. se for necessário. A gente baixa ele e já deixa prontinho para as pessoas acessarem. Para quem já viu e só quiser entrar para pegar o link, ou quem quiser rever a aula depois um pouco mais calma, às vezes está na rotina do trabalho, quer assistir de novo. Então, eu acho que talvez vale a pena a gente fazer desse jeito. Vale, tá ótimo, obrigada. Então, vamos aqui a algumas perguntas. Por gentileza, doutora Alexandre, você conhece outros relatos na literatura que envolvem esses efeitos no anti-B ou outros que podem ser afetados por infecção bacteriana? Há outras espécies além da Escherichia coli? Sim, tem outros estudos que falam sobre isso, mas a maior parte deles são com bactérias, inclusive a Escherichia, elas têm várias cepas, não é só uma cepa delas. Então, a gente, inclusive, tem estudos, tem o Tiago Pagliarini, fez um estudo em São Paulo, que estudava câncer com grupo sanguíneo. Eu, particularmente, meu doutorado foi em doença de Chagas com grupo sanguíneo. Então, a gente estava tentando associar no passado, o trabalho que eu me baseei, ele falava sobre as pessoas terem o antigal, né, o grupo B tem a galactose, a D-galactose. Então, as pessoas do grupo O, elas têm tanto IgG quanto IgM nos seus anticorpos. Então, você tem o anti-A, o anti-B e tem o anti-A, vírgula B, que a maioria das pessoas não aprendem sobre isso, elas acham que a gente só tem anti-A e anti-B. A gente tem um terceiro anticorpo, que é o anti-AB. E esse anti-AB, ele é IgG. Então, eles acreditavam que ele acometia esses pacientes com doença de Chagas, ele protegia esses pacientes com doença de Chagas, porque ele atacava o parasita, porque ele tinha uma estrutura similar também. Então,
era como se assim, ele parece com o antígeno B, então meu anticorpo vai lá e ataca o parasita, mata o parasita, aí eu não produzo a doença. Tá? Então, tem vários estudos com isso, mas não é o mais comum, não é o que as pessoas estão mais estudando, mas existem outros. Eu, particularmente, estudei com Chagas, outros colegas estudaram com outros tipos de doenças. Existem, por exemplo, a gente depois, se vocês tiverem curiosidade, podem procurar. Existem estudos que falam sobre susceptibilidade do grupo sanguíneo B para a infecção pelo HIV. Então, olha que interessante. Tem vários estudos na literatura que falam sobre associação de doenças com grupos sanguíneos. É bem interessante esse tema. Perfeito. Espero ter respondido. Quando realizamos a tipagem ABO-RH em gel e o controle do RH apresenta resultados positivos, é indicado realizar o TAD e se o TAD também for positivo? Bem, se o TAD for... excelente pergunta primeiro, tá? Você podia só dizer quem é para eu... Está como anônimo. Então tá. Difícil se identificar. Então, eu já ia agradecer, porque é uma brilhante pergunta, tá? Então, Anônimo, parabéns pela pergunta. E o que acontece é o seguinte: controle de RH positivo, ele exige primeiro que a gente sempre refaça o teste, porque pode ser um erro da gente da técnica, de eu ter puxado o cartão aqui, que eu mostrei alguns exemplos. Mas eu repeti o teste e o teste deu positivo. Automaticamente, eu sou obrigado a fazer o cúmulo direto. Fiz o cúmulo direto, o TAD deu positivo, e é o que ele quer saber agora. Como é que eu vou liberar esse resultado uma vez que o cúmulo direto está positivo? Então, existem técnicas que a gente pode fazer. Eu posso usar disfosfato de cloroquina, ou seja, o cloroquina ele separa as hemácias. Então, eu tenho as hemácias estão fixadas com o anticorpo. O disfosfato ele quebra a ligação entre o antígeno e o anticorpo sem deteriorar as hemácias. Então, uma vez que eu faço isso, com direto dá negativo, eu posso repetir a tipagem sanguínea. Então, essa é uma técnica. Existe uma outra técnica que a gente chama de bloqueio. A gente usa antiglobulina para bloquear os sítios antigênicos que estão livres para você reclassificar. Então, essas técnicas estão disponíveis, se as pessoas digitarem, elas podem achar. A gente pode até depois, se as pessoas precisarem ou se quiserem, podem me pedir que eu disponibilizo essas técnicas, mas existem formas que a gente pode fazer com que, ou tentar fazer com que esse cúmulo direto dê negativo, tá certo? Para que a gente possa classificar. Nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai funcionar. Posso garantir para vocês que não é todas as vezes que funciona. Então, quando eu tenho um paciente que tem uma anemia hemolítica autoimune, muito forte, a quente, com uma IgG fortíssima, com um título extremamente elevado, nem sempre eu consigo tornar aquilo negativo. E aí, como é que faz? Bem, para transfusão de sangue, geralmente a gente vai usar sangue O, né? Agora, o problema é para o laboratório que tem que dar diagnóstico. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte: às vezes eu corro o risco de dar um resultado errado. Eu, sinceramente, acho que o mais fácil nesse caso, às vezes, é mandar para alguém no laboratório de apoio e fazer por genotipagem. Que aí, independente do TAD positivo ou não, eu vejo o gene, eu consigo dar o grupo sanguíneo daquela pessoa e não vou ter problema de no futuro ter algum processo, alguma coisa que eu errei alguma tipagem. Está ótimo. Ok, obrigada. Sara está perguntando, em relação às variantes D parcial, elas sempre apresentam resultado positivo na pesquisa de D fraco quando utilizamos metodologias em tubo ou geocentrifugação, ou esse comportamento pode variar conforme o clone anti-D e o reagente utilizado? Olha, Sara, obrigado pela pergunta. Ele vai variar e posso te garantir que muitos do D parcial que nós temos, eles passam todo dia na mão da gente como RH normal, como RH positivo. A maior parte das vezes a gente descobre que a pessoa é um RH, é um D parcial. Hoje em dia as pessoas têm optado por não chamar de D fraco ou D parcial. Você já vai ouvir em alguns lugares D variante, porque a gente não consegue classificar se é um D fraco ou se é um D parcial. Então, pode ser que em algumas outras aulas, ou alguns outros
relatos de livro, de artigos, você encontra a palavra D variante, porque você não fecha entre D fraco ou D parcial, porque você não teve condições de estabelecer isso na rotina. Então, é muito possível que a gente tenha isso acontecendo no dia a dia da gente, a gente tenha colocado eles como RH positivo, até um dia que a gente precise fazer um cúmulo indireto dessa pessoa, e a gente faz o cúmulo indireto dela, faz a identificação desse anticorpo e encontra um anti-D. E aí eu falo assim, bem, como é que a Sara, vou dar o exemplo da Sara, como se a Sara fosse O positivo, e aí a Sara um dia precisa fazer um cúmulo indireto, eu faço o cúmulo indireto da Sara, o cúmulo indireto dela dá positivo, e aí eu identifico no painel e acho um anti-D. Isso é um grande indicativo para mim de que ela é um D variante. E, mais uma vez, Sara, isso vai realmente variar de acordo com o clone que você está usando. Por isso que eu deixei aquele link, que naquele link vem falando, pelo menos os da Biohag, ele vem dizendo todos os clones que eles usam em cada cartão. Então, você pode, inclusive, combinar alguns cartões para você tentar, o máximo possível, garantir que você tentou pegar em métodos diferentes a possibilidade de ter um D parcial. Mas vou ser muito honesto para você, eu não creio que a gente deva ficar perdendo tempo em fazer diagnóstico de D fraco e D parcial no dia a dia. O RH é positivo, tá certo? E aí estou falando isso enquanto eu estou liberando o resultado para o meu cliente no laboratório. Para o banco de sangue, se eu estou atendendo um paciente, eu, eu posso classificá-lo como RH positivo, mas a conduta que eu utilizo para transfundir é diferente. Então, eu posso optar por transfundir como se ele fosse um RH negativo. Ou seja, eu escolho dar uma bolsa negativa para ele, mas eu sei que ele é um RH variante. Então, eu opto por dar um concentrado de massa negativo para ele. Tá? Isso não quer dizer que ele é RH negativo. Eu só escolhi, eu fiz uma conduta clínica diferente. Então, para o laboratório, eu soltaria o resultado como positivo, para o banco de sangue ele é resultado positivo, só que eu tenho uma observação para a transfusão dele. Olha, nesse tipo de paciente, com esse RH variante, é indicado fazer uma bolsa RH negativa. Ok? Acabei falando um pouco mais aí, me levou mais a... Tá ótimo. Posso fazer mais duas perguntinhas? A gente vai Claro, passar um fique pouquinho mais? quantas mais vocês quiserem. Tá ótimo. A Cíntia perguntou no chat, para a rotina e agência, qual é mais indicado, poli ou mono? Mono. Cíntia, você deve estar falando, talvez, do soro de Cumbre, da antiglobulina. Se você estiver falando da antiglobulina, vou te aconselhar a usar o poli, que é o verdinho, né? O cartãozinho, aquele, se for o gel, aquele cartão IgG mais C3D, ele tem uma bordinha laranja, tá? Se você estiver falando de classificação, muito provavelmente você nem vai ter o cartão policlonal. Os fabricantes hoje já estão produzindo tudo monoclonal. Então, eu acredito que você está falando do soro de antiglobulina humana. Então, se você só tem a opção de escolher um, eu usaria o poli específico. Perfeito. Uma pergunta aqui, eu tinha anotado. Para laboratórios de análises clínicas, é obrigatório controle de qualidade diário? Não sei. Olha, eu acho que o controle de qualidade diária ele é obrigatório para tudo, porque imagina que se você faz controle de qualidade diário para o hemograma, se você passa controles altos e baixos e normais do hemograma, se você calibra seu equipamento, por que você não vai fazer isso com os grupos sanguíneos também? Não é isso? Então, se a gente vai começar uma rotina, e aí eu vou entrar um pouco na seara do pessoal, eu faço gráfico de Levy James, eu faço uma série de coisas bem mais complexa, e aí analiso aquilo tudo. E aí, para o grupo sanguíneo, eu não vou fazer controle. Então, eu acho que o controle, ele mostra, ele reproduz que daí a importância de eu comprar o controle, de eu executar esse controle diário, todos os dias, porque eu sou sabedor do resultado daquilo ali, e eu estou provando que eu sou capaz de repetir aquele mesmo teste e encontrar um resultado confiável e acurado. Então, para mim, se eu fosse dono do laboratório, ele já teria, e se eu trabalhasse nesse laboratório, eu muito provavelmente eu solicitaria ao meu superior hierárquico a aquisição de um controle diário de imunematologia. Perfeito. Antônio César está perguntando, ter fraco positivo é necessário? Eu acredito que seja uma pergunta, tá?
Mas ele diz, defraco positivo é necessário vacina imunoglobulina para evitar sensibilização? Acredito que Tá. seja uma pergunta, ele não colocou como pergunta, mas acredito que Mas assim, Antônio, obrigado pela sua pergunta. A gente precisa, se ela for de fraco mesmo, não porque o anti-D não vai, o anti-D, a imunoglobulina, que a gente chama, muitos conhecem como Rogan, Matergan, que a gestante toma, né? Ela é só contra o antígeno D. Então, mas se for o D parcial, geralmente a gente acaba fazendo. Então, o grande problema é a gente detectar quem é D fraco e quem é D parcial. Esse é aí que eu falo para você o grande problema da história. E aí a gente acaba meio que fazendo empiricamente uma mulher que é D fraco positiva, o risco da gente fazer a imunoglobulina e ela imunizar um pouco por conta do anti-D da imunoglobulina se ligar nas hemácias dela, é menos danoso do que se ela produzir um anticorpo anti-D e atacar as hemácias do filho se ela for um D parcial, alguma coisa assim, tá? Então, isso vai depender um pouco de conduta de cada local, tá certo? Mas eu creio que deveria sempre. Acho que depende muito como é que você fez esse defrag, como é que você identificou ele. Então, se você usou o cartão, depois usou aqueles testes de defrag que eu disse para você, para defrag especificamente, eu te parei como RH possível. Para D parcial, aí sim eu teria que fazer. Tá? tá ótimo. A Cíntia, que perguntou sobre a rotina em agência, ela está comentando que era sobre o soro mesmo. Então Tá ótimo, Cíntia. agradecendo. Que é isso? Eu Bom, espero que o supervisor dela não me ligue e fala, pô, você está mandando eu trocar o negócio. bom, eu acredito que a gente tenha contemplado todas as perguntas. Repassei aqui novamente o chat, acredito que foram todas. As que, por acaso, eu tenha deixado passar, a gente não tenha respondido alguma pergunta, nós vamos depois fazer uma nova revisão no chat e aí vamos repassar para o doutor Alexandre e disponibilizamos no site, junto com a gravação, tá bom? Lembrando que eu peço para vocês se atentarem para a caixa de spam de vocês, né? Porque o e-mail com as informações podem cair na caixa de spam, tá bom? E agradeço a participação de todos aqui, a presença de todos até esse momento, né? Que os conhecimentos que o doutor Alexandre compartilhou com a gente hoje possa ser aplicado no dia a dia de cada um de vocês, tá bom? Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua excelente aula, pela disponibilidade em contribuir com a nossa iniciativa educacional, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, quero mais uma vez ressaltar o brilhantismo de vocês, de trazer essa oportunidade, de a gente estar conectado com esse monte de gente nesse país grandão. As pessoas deixaram de assistir a abertura da Copa para estar aqui comigo, então eu estou me sentindo muito privilegiado por tê-los aqui. Espero que vocês estejam aqui mesmo, não estejam só com a carinha de vocês aqui, né? Mas eu me sinto muito privilegiado, mas estou brincando, porque eu estou vendo vocês aqui botar as reações, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe da Controlado pelo brilhante trabalho e por permitir mais uma vez estar aqui trazendo um pouco daquilo que eu gosto de fazer no meu dia a dia para as pessoas, principalmente para os mais jovens e, por que não, para os mais antigos que já estão nessa luta aí. Isso é aquilo que você falou. Se alguém ficou com alguma dúvida que ainda não deu tempo por causa de horário, por favor, deixa lá, eu faço questão de responder a todas elas, ela vai me mandar e vocês vão ter todas as respostas que vocês precisarem. Quem for mais afoito que quiser, tem o meu e-mail lá, me manda por e-mail que eu respondo também, né? Se as pessoas acharem, eu quero a resposta para amanhã, não deu tempo dela botar no site, tem gente que é um pouco mais afoito, eu não tenho problema, eu vou escrever para vocês, então sinta-se à vontade porque conhecimento a gente não guarda, a gente compartilha, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, doutor Alexandre. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até o próximo encontro. Boa tarde. Obrigado. Tudo bom para vocês.